Queridos amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal Videira Espírita e esse é o programa Gotas do Evangelho. Estamos aqui hoje, mais uma vez, pedindo que a gente começa competitório, né? Se vocês já se inscreveram no canal, se não se inscreveram, se inscrevam. Isso ajuda, assim como também o likezinho, lá aquele, ajuda a que o alcance do canal seja maior. Então o YouTube ele passa a divulgar mais os programas, as postagens. Podem comentar, né? E eu vou... nós não somos muitos, somos todos aqueles que estamos buscando coisas afins. Então eu faço questão de responder todo mundo. Podem interagir e estamos juntos nessa empreitada, não é? E felizes de estarmos podendo conversar sobre o Evangelho à luz da doutrina. Nós estamos hoje, vamos ver, o capítulo 9 do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro editado pela Federação Espírita Brasileira. A capa nova não é mais essa, mas o conteúdo é que importa, né? Capas, né? Como as nossas, não importam. O que importa é a essência, é o conteúdo. E nós estamos vendo, então, os comentários de Emmanuel, o espírito mentor de Chico Xavier, um espírito de muita sabedoria, que fala sobre versículos do Novo Testamento. A cada mensagem ele destaca um versículo e o comenta. E nós fazemos a mesma coisa, baseados nesse comentário de Emmanuel. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 9, e é uma mensagem... Todas são lindas, todas são importantes, mas essa fala sobre reuniões espíritas. Olha aí, os espíritas, reuniões cristãs. Sim, nós espíritas também somos cristãos, mas existem também outras tradições cristãs e doutrinas cristãs sem ser a doutrina espírita, que são formas diferentes de vermos e entendermos o Evangelho, mas todos temos em comum que estamos atentos às lições de Jesus, não é? E reuniões cristãs, então, é o título da mensagem de número 9, e Emmanuel destaca do Evangelho narrado por João, no capítulo, vamos ajustar aqui, né? No capítulo 20, versículo 19, nós teremos então João dizendo: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Que passagem é essa? É aquela passagem depois da crucificação. Então nós estamos no primeiro dia da semana, é domingo, não é? É o dia em que Jesus sai do túmulo, não é? Aí aparece e faz várias aparições. Esta é a primeira aparição que ele faz aos apóstolos. E os apóstolos estão todos juntos, escondidos, com muito medo, porque começou uma perseguição àqueles que estavam com o Nazareno, que havia sido crucificado. Lembrando que Jesus e o Evangelho que ele trazia, mas principalmente a sua figura, era uma figura que inspirou muito medo aos sacerdotes e homens do templo, que viam ali uma ameaça diante da hegemonia de poder que eles tinham junto ao povo. Por isso, eles tramaram a sua morte. E
Então, os discípulos, no caso, os apóstolos, né, esses discípulos, todos os apóstolos são discípulos, nem todos os discípulos são apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, eles têm 3 características específicas: serem escolhidos pelo mestre, serem treinados pelo mestre para uma missão e receber do mestre uma missão. Então, isso caracteriza o apóstolo. O discípulo é aquele que vai seguir o mestre, mas não porque foi chamado, de forma direta. Ele sente um chamamento no seu coração, ele vai porque ele quer ir. Já o apóstolo não, ele é nominalmente chamado, como vamos ver acontecer com os 12 apóstolos, não é? Jesus foi chamando um por um. E aí ele vai aparecer no meio deles. No meio deles. Ele não entra pela porta, não bate na porta. Ele surge no meio deles. Bom, eles já estão assustados, não é? Assustados não, temerosos por estarem sendo perseguidos. E de repente Jesus surge no meio deles. Deve ter sido um susto, não é? E a primeira coisa que Jesus diz é: paz seja convosco. Já chegou pacificando o coração daquele grupo que estava com certeza totalmente desnorteado, sofrido, assustado, e Jesus veio ampará-los, como sempre vem nos amparar. Então, tendo nós já contextualizado onde acontece essa passagem do versículo 19 do capítulo 20 da narração de João, vamos ver o comentário de Emmanuel. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Sim, Jesus não estava mais encarnado e veio ali estar com eles, não é? Comungar com eles ainda o seu carinho, o seu amor de forma mais ostensiva. E continua Emmanuel. O Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento. Então, nós temos na Bíblia quer dizer livrinhos, temos vários livros que compõem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento quer dizer aliança. Então, é a velha aliança dos homens com Deus e a nova aliança dos homens com Deus, que é a parte que temos a chegada de Jesus, o seu Evangelho, Atos dos Apóstolos e as cartas, e o Apocalipse fechando o Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós temos vários livros, começando com a Gênese, não é? E um desses livros é o Deuteronômio. Nesse livro está expressamente proibido, melhor dizendo, o intercâmbio entre os dois mundos, de forma ostensiva, com a utilização de médiums, né? Então, por que isso aconteceu? Por que foi proibido? Porque havia um mau uso, um abuso da credulidade, uma exploração mesmo financeira, não é? E não é para isso que a mediunidade existe. Por causa desse mau uso, ela foi proibida. Mas Emmanuel nos diz que isto muda quando Jesus surge entre os apóstolos. Aqui ele coloca que a ressurreição, na ressurreição, a humanidade terrestre foi considerada digna de voltar, vamos dizer assim, ou de ter relações com a espiritualidade, dessa forma, mais ostensiva. Então ele diz, o Deuteronômio, e agora já sabemos, não é, que é esse livro do Antigo Testamento, proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, ou seja, proibia os ditos vivos de se comunicarem com os ditos mortos. Entretanto, Jesus,
Assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, porque antes não era o olho por olho, dente por dente, e chega Jesus e diz que é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes, quando lhe é perguntado quantas vezes deveria haver esse perdão. Então está aqui, repetindo, entretanto Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível, dura, rígida, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, porque essas leis foram feitas por Moisés, essa proibição foi feita por Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Então, ele, vamos dizer assim, superou essa proibição, na medida em que ele era uma proibição humana, não era uma proibição divina, né? Era uma lei de um homem e não uma lei de Deus, porque as leis de Deus são perfeitas, não tem aí que serem corrigidas. E Jesus seguia 100% de forma plena as leis de Deus. Sendo assim, se fosse uma lei de Deus, ele jamais iria confrontar isto. Ele chega e coloca diante da determinação que havia sido feita por Moisés, uma nova determinação. Sim, agora você já tem maturidade suficiente, não que façamos tudo certo, não é? Mas já temos maturidade suficiente para lidar com uma responsabilidade de grande monta, que é essa responsabilidade de mantermos um intercâmbio com o mundo invisível, porque o mundo é invisível. Como é que nós vamos, nem sempre, no caso ali, Jesus se materializou e era visto, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes as comunicações elas vêm de forma psicográfica, escrita ou psicofônica, falada. Então, como saber que realmente aquela mensagem ela é digna de ser ouvida ou considerada como séria? A importância de estudarmos o livro dos médiuns. Precisamos nos ater ao conteúdo da mensagem, a essência do que é dito, não a forma que o Espírito chegou de forma pomposa e parecia tão certo daquilo que falava. Como não pode ser aquilo? Tem que ser aquilo. Kardec nos diz, é melhor refutar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E é preciso, e já nos dizia João, não é? É preciso saber se os espíritos são de Deus. Como vamos saber? Pelo conteúdo, pela análise do conteúdo. Não podemos nos arrojar a levar como séria uma comunicação que, como Kardec nos ensina mais uma vez, no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação da doutrina espírita, o segundo dos 5 livros codificados por Kardec, nos ensina como devemos, sim, criteriosamente avaliar e observar uma comunicação do mundo espiritual. Isso é muitíssimo importante. Então, voltando aqui a Emmanuel, nós temos que Jesus veio ao encontro dos discípulos saudosos. E aí ele diz, olha que interessante, cerradas as portas estavam cerradas, fechadas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge um mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Claro, ele estava dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Mais do que esperança, a certeza, não é? De todos na vida eterna. E um destaque que deve ser feito é quando Emmanuel diz, cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam
o convívio divino. Quando nós vamos fazer a nossa prece, quando nós vamos meditar ou estudar ou avaliar uma mensagem para as nossas vidas, é importante também que a gente busque esse recolhimento, fecharmos a porta para essa perturbação exterior, principalmente nos dias atuais. O que não nos falta é perturbação, não é? Então, nós fecharmos essa porta e podermos melhor nos vincularmos, nos associarmos a essas vibrações superiores. E Emmanuel continua: desde essa hora inesquecível estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. E ele conclui nos dizendo: o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, nós estamos, a princípio, acreditando porque entendemos, e porque entendemos, acreditamos. O dogma não. Eu acredito, não estou entendendo nada, mas eu acredito. É um mistério, é um dogma da fé, eu tenho que acreditar porque foi dito que é assim. Com o espírita não é assim. Com o espiritismo não é assim. Nós temos a doutrina espírita. Às vezes me perguntam: o que você acha desse tema? Eu não acho nada. O que Kardec acha? O que os espíritos superiores acham? Vamos estudar. É lá que nós vamos ter o esclarecimento, e esse esclarecimento vai ser assimilado pelo nosso entendimento, e aí a nossa fé se verá realmente fortalecida pela nossa razão. Então, isso é algo que a doutrina espírita nos dá. Então, nós nos sentimos fortalecidos com esse entendimento. Não há dogma, como também não há hierarquia. Então, não tem o padre, não é? Nada contra. Isso é importante, nada contra. Mas nós não estamos numa estrutura católica, nem numa estrutura protestante. Nós estamos numa estrutura espírita. Ou seja, nas funções espíritas nós temos a democracia, né? Então as pessoas assumem funções, essas funções são eletivas, existem eleições por tempo determinado, existem lideranças que não são aquelas lideranças que vão sendo promovidas e ficam lá para todo sempre, até a desencarnação. Não, isso não existe, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, isso é saudável, porque não somos doutores de nada dentro da doutrina espírita. Todos somos discípulos, todos estamos como aprendizes, apenas um mestre, que é Jesus. Estamos todos compartilhando juntos o estudo, o entendimento, ninguém na posição de doutor isso, doutor aquilo. Precisamos ter muito cuidado. Quando formos apresentados, está aqui, olha, vai falar hoje fulano de tal. É fulano de tal, é um amigo espírita da casa tal. Não, fulano de tal, cirurgião, juiz, vai falar hoje aqui na nossa casa, o juiz não sei o quê, o médico não sei o quê. Isso não interessa. Não há esse tipo, porque existe então uma hierarquia social. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso são cacos
do passado, né? Esses são padrões antigos. Precisamos estar atentos a não cairmos nesse tipo de armadilha do ego, né? Então, feita a reflexão de hoje, vamos orar, pedindo que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos estar plenos, o mais plenos que nos seja possível, para as nossas lutas diárias. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar da presença dos nossos irmãos em nossas vidas e também de que é esse convívio, de que o nosso relacionamento como irmãos seja cada vez mais percebido como tal e vivido de forma mais consciente, com tudo aquilo de compreensão, de não cobrança que a gente puder dar até para melhorar a qualidade do nosso relacionamento, Senhor. Ajuda-nos a ficarmos atentos. Ajuda-nos, Senhor, a melhorarmos a nossa sintonia com o nosso anjo guardião que está do nosso lado para nos ajudar a todos os momentos. Ajuda-nos, Senhor, no nosso momento de dificuldade, de termos que deixar aqueles que amamos partir para o mundo maior, não é? Assim como Jesus veio naquele dia, o Senhor veio naquele dia nos mostrar a continuidade, certificar-nos de que a morte não existe. Fortalece-nos, Senhor Jesus, para que também, quando os nossos amados partirem, nós tenhamos força de entendermos, embora ainda sofrendo muito, de que a vida continua e que vamos voltar a nos encontrar e assim pacificar um pouco o nosso coração, Senhor. Que a Tua paz possa estar em nós e entre nós, que estejamos atentos a Ti, Senhor, e a Te buscar através das Tuas lições. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Bem, amigos, obrigado por estarmos juntos mais uma vez e estaremos juntos mais uma vez amanhã. Muita paz a todos.